Atenção. Então, Tô aqui, começou. começou? E aí, tudo bem? Tudo Tudo beleza? em paz, e por aí. Tudo bem também. Aqui, para mim, parece assim que começou, mas o. Aqui aparece para mim que começou, mas só agora o cronômetro começou a rodar, né? Então, enfim, a gente nunca sabe a hora exatamente que começa, que, né? Dá uns paus aí, mas tudo bem, vamos embora, velho. Vamos nessa. Bom, vamos lá então, cara. O tema de hoje, a teoria do centésimo macaco, né, cara? E as implicações, ou possíveis implicações que isso poderia ter, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre um pouquinho, né, assim, sobre né, no que consiste essa teoria, né? Então, acho que trata daquele experimento fictício, né? De que você tem numa ilha, um grupo de macacos, né? E um desses macacos finalmente descobre uma técnica nova de abrir um coco, né? Consegue lá, sei lá, derrubar do coqueiro, usar uma pedrinha, né, uma ferramenta e abre o coco de uma forma diferente que até então ninguém, ali nenhum indivíduo daquela ilha saberia fazer. Os outros macaquinhos observam, né, como é que aquele outro macaco faz e começam a imitá-lo, né, e a coisa vai ganhando terreno, né, e cada vez mais macacos começam a abrir o coco da mesma forma, usando a mesma técnica, né? Até que então, né, quando chega no centésimo macaco daquela ilha, ao conseguir, né, utilizar a mesma técnica, macacos de uma outra ilha vizinha, que não possuem qualquer relação um com os outros, né, passam a automaticamente, sem nenhum contato com a primeira ilha, a abrir o coco da mesma forma, utilizando a mesma técnica, né, cara? E então, assim, por mais louco que isso possa parecer, né, em primeiro momento improvável, né? Um dos cabeças aí que acaba defendendo essa ideia é o Rupert Sheldrake, né, que é aquele biólogo inglês bastante conhecido, né, se formou em Cambridge, e embora ele não tenha sido o primeiro a ter formulado ou trabalhado com essas hipóteses, né, ele foi uma pessoa que popularizou isso porque ele acabou ultrapassando o campo simplesmente da biologia, né, e atribuindo a ideia de que ele chamou de campos mórficos, né, cara, ou a ressonância ressonância mórfica, né, e aí com essa ideia de que realmente existiria um campo que está além da dimensão física, onde a gente teria acesso, e isso aí, de alguma forma, faz com que exista uma massa crítica a partir da qual, quando você ultrapassa ela, esse conhecimento ou ele é incorporado instantaneamente ou fica mais fácil a linha do aprendizado a partir daí, né, cara? Então, É. mais ou menos essa aqui é a ideia, assim, original, né, cara? E aí vamos ver se a gente consegue explorar isso daí de uma forma legal. Pô, essa ideia é fascinante, cara. Você me passou ontem, né? Eu fui lembrar, né? A gente começa a buscar na memória. Cara, eu me lembrei que eu achei, por acaso, acho que em 1990 ou 1991, o livro do Sheldrake, que era A Nova Ciência da Vida, se não me engano, já traduzido em português, em que ele e que está ali. Eu me lembro que eu achei esse livro lá na livraria que existe até hoje, lá no centro, na Liber Badaró. Me lembro que naquele coisa do acaso, né? Você puxa um livro lá e lê um pouquinho, comprei na hora, li, fiz um resumo para o grupo de instrutores e ninguém deu a mínima bola. Me lembro Ah, até não deu a mínima bola, eu acho que a gente estava preocupado com outras coisas, administração de grupo e tal. E é pré-computador, então eu li tudo, fiz na mão, fiz na raça e tal. Inclusive, a Mariane tem um monte de cópias de trabalhos meus que eu fazia nesse tipo aí. Vou ver se eu resgato esse daí. Que eu fiz um trabalhaço e eu me lembro que zero, zero, zero de pelo repercussão. menos, então, por coincidência ou não, você é uma pessoa que já teve contato com esse material, então vai saber explorar isso. É, e eu me lembro, agora eu não vou me lembrar, porque aos 60 anos a gente fica quase senil e a memória não ajuda, né? Mas eu me lembro que era pré-internet e tal, e eu consegui ir atrás de uma série de coisas, porque o Sheldrake coloca essa ideia dos macacos lá, ele coloca no livro exemplo, né? Mas, na verdade, teve um experimento verdadeiro com macacos numa ilha do Japão, na década de 50, mas acho que não era coco, era batata doce, era um outro, era diferente a coisa, acompanharam uma macaca, na verdade, e ela lavou a batata e a batata ficou mais gostosa. Aí o filho dela começou a fazer e tal, e passou para toda a coletividade, né? Mas não teve provas, teve trabalho científico, inclusive, depois eu posso ir atrás.
mas não tem comprovação de que, teoricamente, teria passado para outra ilha. Então, isso aí parece que foi de um outro cara, o Watson, não me lembro agora o nome do cara, era um botânico também, que escreveu um livro e que ele popularizou a expressão o centésimo macaco. Ah, Esse tá. cara popularizou o centésimo macaco. Lyle Watson, uma coisa assim, que aí popularizou e tal. O Sheldrake foi muito honesto, eu me lembro que ele foi muito honesto, ele reconheceu que a expressão campo morfogenético vinha dos anos 20 e que ele só pegou e expandiu. Ele expandiu para a parte biológica e cristais também. E Exato. outra coisa uma coisa também que ele falou é que muita gente esqueceu, que depois ele falou, eu tenho uma teoria, uma hipótese que é muito polêmica e tal, e eu preciso tentar provar de alguma maneira. Ele usou alguns experimentos com plantas e com ratos, mas ele falou assim, ó, se a gente fizer alguns truques com alguns ratos aqui na Inglaterra, por exemplo, olha a expressão dele, ficará mais fácil para outros ratos ao redor do mundo adquirir esse hábito, não que será transferido diretamente. Isso é uma disfunção que ocorreu, que as pessoas fizeram e que caiu nas costas dele. Ele tem tentado tirar esse peso das costas desde então. Ele diz que facilita, que já é extraordinário. Já é extraordinário porque aí explica a ideia da morfogenia, da transferência do campo, né? A herança de todo um conhecimento de hábitos por filogenético, por criaturas, por grupos humanos, orgânicos e inorgânicos, né? Que é genial. A teoria ainda está de pé, leva pedrada o tempo inteiro, tem palestra do TED banido e tal, mas Ken Wilber diz que parte da teoria integral dele tem espaço tranquilo para os campos morfogenéticos. Nosso querido Stanislav Grof disse que o pessoal, quando faz trabalhos holotrópicos, quando vão além do transpessoal, tem experiências que comprovam que existe uma herança da espécie humana que vem junto. Enfim, não está descartado, né? E tem a questão também interessante que a gente poderia fazer uma ligação com isso, que ele mesmo fala da memória coletiva, né, cara, com a ideia de inconsciente coletivo do Jung, né, cara. A gente poderia associar com isso também, né, porque Tem ele... também, tem também. É, ele sempre dá aquele exemplo. Como é que uma semente... Porque uma coisa que ele combate muito, que eu também abri os olhos para isso, eu tinha esse paradigma, era que tudo era genético, a genética determina tudo. E não. Toda célula humana tem os mesmos genes. E como é que a célula do braço consegue, ao crescer, ser diferente da célula do olho e sabe exatamente para onde ir e tal? Parece que a genética é como a astrologia. A astrologia indica, mas não determina. Ela pende, mas não determina. A genética também, ela não determina quem nós somos, né? Ela tem os padrões básicos, mas e ela é compartilhada por todas as células do corpo. Alguma coisa nos traz, e ele inclusive dá exemplo do Big Bang, da formação das galáxias, tem tudo que é auto-organizado, eu acho que ele coloca esse termo, todo processo auto-organizado tem essa formação que segue adiante, é uma herança, hábitos adquiridos que seguem adiante. Novos hábitos adquiridos seguem adiante por toda a espécie, né? Exato, e uma coisa que a gente pode pensar também, de que seria o caso também, justamente que não só bons hábitos, né, podem ser passados adiante, como maus também, né? Isso explicaria, assim, muitos comportamentos coletivos, né, de insanidade, né, atos cruéis, assim, que são tomados de forma, sei lá, coletiva ou social, digamos assim, sei lá, a ascensão de Hitler lá né, durante a Segunda Guerra, coisas que no primeiro momento parecem muito insanas, mas o pessoal vai na onda e a coisa toma um corpo absurdo, né? E esse exemplo do Hitler é muito bom. Vamos pegar a parte histórica. O Hitler talvez seja o epítome, o melhor exemplo, mas era totalitarismo. Junto com ele tinha Stalin, tinha Mussolini, Perón, tinha uma onda de totalitarismo no mundo. Essa é a ideia da reverberação. Fazendo um paralelo agora, correndo o risco de cometer um absurdo, há um tempo atrás, e vem até agora, tem uma onda de direitismo mundial meio radical. O Trump é um exemplo, mas aqui nós temos coisa parecida, vários países na Europa. Parece que a gente vai pendularmente, tem esse movimento também histórico que entra junto. Não dá para separar as coisas, né? Está tudo misturado,
mas parece que tem esses comportamentos adquiridos por alguns que, chegando a um número X, na teoria ficou centésimo, mas é a formação de uma massa crítica, facilitaria, usando os termos do Sheldrake, que uma grande outra maioria passasse a ter esse comportamento, esse hábito também. Né? Exato, e outros exemplos do tipo, por exemplo, a abolição da escravatura, né, que assim não era uma questão unânime na época, mas depois de que uma certa quantidade de países aderiram, a coisa ficou inevitável, né, e aí gerou aquela onda em cascata, né, o negócio ficou impossível de segurar, né. Então, bem colocado. né, então assim, tudo bem que são especulações bem assim abusivas, digamos assim, mas, cara, não deixa de ser uma coisa a se pensar. E linkando as coisas, a escravidão. Se a gente considerar que a escravidão sempre existiu na história da humanidade, e naquele momento específico ali, século XVII, século XVIII, século XIX, uma série de países começaram a reconhecer que, inclusive juntando com a ideia do nível de consciência, um grupo específico de pessoas de nível de consciência começou a reconhecer que aquilo era inaceitável. Alguns historiadores vão falar, não, era só interesse comercial. Não dá conta do quadro geral. É isso? Mas é mais coisas. Algumas pessoas estavam reconhecendo que era inaceitável. E aí, forçando, com legislação, com punições, etc., que esse salto fosse dado. Por uma coisa que aconteceu durante dezenas de milhares de anos, para mudar em 200, 300 no máximo, mostra que foi muito forte. Né? Havia ali uma certa pressão, né, cara, para que a coisa ocorresse. Não, digamos assim, tudo bem, é uma outra palavra bastante deturpada, mas que a gente pode utilizar também nessa situação, que houve ali uma singularidade, digamos assim, né, fazendo com que houvesse funcionária, digamos, para que algo ocorresse. E que, de uma certa maneira, para mim, traz até uma esperança no sentido de que, cara, por mais que a gente veja grandes catástrofes, grandes mazelas de nível planetário atualmente, e que isso nos traga até uma desesperança, né, sei lá, um pessimismo em relação à mudança do planeta para uma condição de vida melhor. Por outro lado, a gente acaba tendo um pouco mais de esperança, porque de repente a gente não precisa ter um número, sei lá, muito absurdo de pessoas para que a mudança ocorra, né? Basta chegar a essa massa crítica para que a coisa mude, né, cara? Então, fatal. Esse, inclusive, para o bem ou para o mal, é um dos apoios que eu uso para continuar trabalhando. Não é o único, mas é um deles. Voltando à parte da escravidão. Naquela época, a maioria das pessoas era contra a escravidão? Não era. A Igreja Católica não falava nada, os donos escravos não falavam nada. Foi uma minoria que estava na elite que conseguiu, de cima para baixo, fazer com que a coisa virasse. E parece, isso a gente já conversou em alguma das nossas conversas, eu não sei se foi das gravadas ou não. A gente pode voltar um dia. Parece que essas grandes transformações de nível de consciência têm que vir de uma elite que enxerga a coisa e consegue passar de cima para baixo, porque de baixo para cima não vem. E o que você falou é genial. O que o Weber mesmo coloca, e ele faz a diferença entre o número da população e a porcentagem de poder que ela tem. Ele dá um exemplo muito interessante. O número de pessoas hoje que é ecologicamente consciente é pequeno, mas o poder que essas pessoas têm hoje é muito maior do que já foi. Não há pauta política, econômica hoje que consiga se negar a pelo menos incluir, nem que seja para boi dormir ou para inglês ver, não é mais possível falar em qualquer tipo de desenvolvimento sem incluir isso na pauta. Eles conseguiram. E eles são numericamente pequenos ainda, as pessoas que verdadeiramente são verdes. Mas o poder dessas pessoas é grande, o poder está disseminado no mundo hoje. Então, nos dá essa esperança de que, para a gente dar esse salto de nível de consciência e mudar, ou pelo menos facilitar essa transição, não temos que ser mais da metade dos 7 bilhões e meio. Podemos ser um número X, né, para poder dar esse salto. E aí eu vou fazer um parentezinho. Nas primeiras informações que chegavam na missão Rama, o Sixto e a turma lá, vinha o número mágico 144 mil, que é o número B, mas que eles colocavam lá. Quando 144 mil ramas, com R maiúsculo, se encontrarem, trabalharem juntos, a Terra vai dar esse salto de consciência. Claro, provavelmente parte do mentalismo estava ali,
Muitos dali eram muito católicos, muito cristãos. Esse número está na Bíblia, esse número ele não é do nada. Mas tinha essa coisa de um número X de pessoas se encontrarem, trabalharem para fazer um trabalho conjunto, para poder fazer um tipo de vibração, para que uma mudança ocorra. E não é só exclusivo nosso. Muitos grupos de contato transformacionistas de nova era, vamos dizer assim, falam nisso. Né? Falam isso e usam esse argumento. Né? Usam. E tem até uma questão também que depois eu fiquei refletindo, né? Até que ponto aqueles experimentos telepáticos, né, não poderiam ter uma relação com isso também, porque a telepatia, teoricamente, não era para estar acontecendo, né? Segundo a física mecanicista, isso é uma coisa completamente impossível, né, cara, de ocorrer. Todavia, existem experimentos interessantes aí apontando para essa realidade. Quando existe uma mente focada, né, e uma mente receptora também, focada na recepção, é possível aí sair da estatística pura com resultados bastante interessantes, né? Então, de que forma essa comunicação estaria sendo feita, né? É interessante também pensar nisso. Bem colocado. Volta no tópico que a gente falou, quando a gente fala de campos morfogenéticos, a gente tem que levantar a palavra campo, que seria uma linha de atuação, que não depende do espaço e não depende do tempo. O do Sheldrake é atemporal e espacial. Ela vem ao longo do tempo e tal. E a telepatia não depende das pessoas estarem no mesmo local, frente a frente, ela pode estar distante, não depende do espaço. Enfim, tem outras variáveis que a ciência materialista não vai dar conta de responder e vai se sustentar na ideia de que um dia a resposta virá, beleza, mas enquanto usar essas variáveis não chegará muito longe, com certeza. É o passo que a teoria transpessoal, a teoria integral, que vai além do materialismo, consegue respostas e comprovações além disso. Desculpa aí que eu te interrompi aí. Não, eu ia falar que o próprio Sheldrake, ele menciona sobre a questão desse campo, né, ele ser uma espécie de um molde, né, digamos assim, para que os seres vivos consigam ter essa noção de, ou uma planta baixa, digamos assim, mas lógico que não é uma analogia muito boa, porque me parece uma planta baixa, me parece algo muito estático, mas que seria uma espécie de um molde que daria rumo para que os seres tivessem, né, o direcionamento que tem, né, como é que o corpo físico é formado, né? Como é que você tem órgãos bem especializados em locais corretos e no tempo certo, formando nessa diversidade. Então, ele fala como esse molde. É interessante que a questão do molde, cara, se você pegar o hinduísmo, por exemplo, eles falam sobre a ideia de haverem outros corpos sutis, que seriam o molde para que o corpo físico pudesse ser formado, né, cara? É mencionado isso. Então, cara, é interessante, porque você tem uma analogia assim, partindo de pontos bem diferentes, mas que estão mais ou menos indo para a mesma direção, né, cara? Muito legal. Tudo indica que nessa descoberta das verdades parciais que vão levando em direção à grande verdade, à grande realidade, a gente vai chegando mais ou menos perto de acordo com o que se permite e se possa comprovar. A ideia dos vários corpos, 7 corpos, sendo esse o mais denso, ela é milenar. Sim. Quando o Sheldrake fala olha o termo que ele usa, morfo, de forma, né? Eu me lembro de uma palestra que ele deu, ele fala, olha os seus braços, os 2 braços, esquerdo e direito, eles são geneticamente iguais, mas as formas são diferentes. Inclusive, um deve ser um pouco maior que o outro, nunca é exatamente igual, né? Não é à toa. As células, existe alguma coisa que as impulsionou até essa formação. Todos os humanos, não nasce um humano com 3 braços, essas são aberrações, né? O molde geral está formado, né? Isso é genial, essa sacada dele é genial. Muito legal, cara. E assim também partimos para especulações maiores, né? Do tipo, será que não existe a influência do espírito nessa moldagem? Ou seja, se a gente parte do ponto de vista que há uma alma, há um espírito, né? Ou os próprios corpos sutis, seja lá o nome que a gente for dar para isso, informação desses corpos, né, cara? É muito interessante. Porque o cara, numa entrevista do Sheldrake recente que eu vi, às vezes pode ser mais antiga, alguém pergunta para ele, mas legal, eu consigo entender, eu vou tirar o telefone aqui, estou ligando. Eu consigo entender a extensão do campo morfogenético das pessoas, na biologia e tudo, mas e o primeiro? O primeiro molde, quem fez? O Sheldrake. Quem sou eu para responder isso, né? Isso é parte da criatividade. Eu até me lembro que ele falou, tem várias teorias, eu não vou nem me atrever qual que eu digo que eu acho que é a melhor.
Eu só digo o seguinte, a partir da primeira, começa-se a ter hábitos, esses hábitos vão moldando e vão se acrescentando. E quando um número específico de pessoas, indivíduos, muda um hábito, facilita para que os outros mudem depois, né? Isso ele está buscando comprovar de uma série de maneiras. E veja o que os comportamentos que nós humanos vamos adquirindo, né? Humanos, não brasileiros, americanos, paulistanos, mas humanos. Agora, por exemplo, na questão da pandemia, por exemplo, você observa as pessoas não estão usando mais tanto a máscara assim, isso eu percebo, na minha cidade, por exemplo, no Jarinu. Cara, e aí, assim, me parece ser muito mais um comportamento imitador do que uma coisa lógica, né, uma coisa, um comportamento, a pessoa estudou, tomou consciência de alguma coisa, não. Eu estou vendo todo mundo, então, assim, essa questão da imitação pode ter realmente uma base psicológica aí que explica, beleza, tal. Mas até que ponto também não é um reflexo desse padrão nosso de hábito, né, de coisas que já existem, né, que já estão aí, sei lá, por meio de hábitos adquiridos aí geneticamente, isso é passado de geração em geração, e a gente tem essa tendência a imitar justamente por causa disso, né? Ou seja, a imitação, na verdade, é a consequência dessa questão da replicagem, né, cara? E como a gente já havia falado no começo, não necessariamente de uma forma boa, né? Ou para o benefício de todos. Às vezes pode ser caminhado por uma direção muito ruim, né, cara? Muito bem colocado. Eu acho que essa parte da imitação, ela entra no pacote de tentativas de explicação. E me lembrei uma coisa, eu acho que estava na pesquisa original lá dos macacos lá do Japão, dele do Japão, se não me engano, era o seguinte, depois que a primeira macaca começou a lavar e os filhotes dela começaram a fazer, a geração nova que aprende por imitação começava a fazer. Os mais velhos que tinham hábitos antigos se recusavam a fazer. Tinham mais dificuldade, né? No caso da máscara, agora da pandemia, quem estudou, quem se dedicou a estudar um pouquinho e não fica escravo de mensagens que os amigos mandam por WhatsApp, etc., sabe que 3 atitudes básicas jogam o risco lá para baixo. Usar máscara, manter o distanciamento social e lavar as mãos. Zero risco? Não, porque risco zero não existe no cosmos, mas joga lá embaixo. Agora, aí tem várias explicações, né? Parece que, acho que o Jorge Lopes me mandou um artigo, acho que eu não sei se cheguei a te mandar, sobre o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e outras coisas que o pessoal está falando. Um dos argumentos é o seguinte, no começo da pandemia, todo mundo muito assustado, quem podia, classe média baixa, classe média, classe alta, ficou em casa e se protegeu. Então a maioria descontaminou foi o pessoal que teve que sair. Agora, esse pessoal ficou de saco cheio e está achando que está tudo coordenado, e esse pessoal está indo. Então, a gente vai ver muitos bares cheios, muito acesso para o pessoal de classe média, classe alta, cheio. Então, a tendência está aumentando. Parece que o número de casos está aumentando aqui, nessa faixa aqui. Com a relação à imitação, a arrogância, né? Também vem aquela arrogância. Não, comigo não acontece. Eu estou aqui, eu sei mais do que a coisa. Outra, que conversando até com a Elaine, minha esposa, ontem, ela fala, eu não estou nem aí, eu estou na praia aqui, eu vou de máscara sim. Tem gente que olha e ri de mim, eu não estou nem aí, eu quero me proteger. Mas algumas pessoas não têm essa fortaleza e caem nessa coisa, né? Deixa eu tirar para não rirem de mim. Quer dizer, dando muita importância para que os outros vão pensar. Exato. Nem se tocando que o risco é maior de se contaminar. Enfim, tudo um pacote aí, né, cara? Uma loucura. Tem esse aspecto também, cara. Mas o que me parece muito interessante dessa teoria do centésimo macaco, cara, é justamente essa questão de ser possível você criar essa massa crítica, né, cara? Isso para mim me parece a questão mais interessante, né, cara? E de quão é importante que a gente tenha, da mesma maneira como você ensinou, esse ímpeto por continuar. Lógico, num primeiro momento a gente faz isso por nós mesmos, né, cara? No desenvolvimento pessoal, obviamente, né, ele é individual, né? Então, assim, não se abre mão disso de forma alguma, mas nos dá uma certa esperança de que não é preciso o planeta inteiro estar na mesma vibe, não é preciso estar todo mundo com o mesmo tipo de pensamento para que a coisa melhore, né? Ou seja, simplesmente essa massa crítica ao ser atingida que a coisa pode simplesmente disparar um gatilho aí e melhorar para todo mundo, né, cara? Isso eu acho muito legal. Esse aspecto, pelo menos, me parece ser o mais importante. E voltando no Groth, quando ele faz os experimentos holográficos dele e volta, ele explica
o que ele chama de matriz perinatal básica, quer dizer, a parte do nascimento, uma série de traumas que vem depois, mas também coloca que várias pessoas foram além, foram para trás e viram e tiveram experiências de famílias, tiveram experiências de grupos humanos, tiveram experiências de grupos religiosos, quer dizer, de micro para macro, e civilizações inteiras. Pessoas sentiram isso, elas voltaram, quando voltaram à consciência, eu senti isso, eu senti como se todos nós nos comportássemos desta maneira. Era assim que a gente via a coisa, né? Então, tem muita coisa aí. E outra coisa interessante que também com o Wilber dá ideia, também não é uma coisa assim, você salta e o que já foi ficou para trás. Não, 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 fica tudo misturado. A ciência entrou em evidência, sei lá, século XVI, XVII, mas até hoje tem esse embate hoje. Ainda tem gente nos Estados Unidos que acha que não pode ser usado o darwinismo na escola, tem que ser usado o princípio bíblico, esse tipo de coisa. Convive uma coisa com a outra, né? Então, nós vamos ter essa ideia que nós vamos... o próprio elevar o nível de consciência coletivo, um grupo de pessoas está trabalhando e vai trabalhar e está melhorando, mas ainda tem que conviver com os outros aqui embaixo, que são maioria, exercem uma força muito grande ainda. Essa mudança ela demora um pouco. O exemplo da onda verde é bem claro. Ela está aí presente, mas nem todo mundo cuida do lixo, nem todo mundo tem essa ideia. Sabe que existe, mas muitas vezes é porque dá trabalho. Lembra? Tudo que dá trabalho, e a gente tende a ser meio preguiçoso, né? Neurologicamente preguiçoso, dá trabalho. Puxa, vou ter que coletar o lixo, levar até lá. Hoje não. Talvez semana que vem. A gente convive, tudo isso está convivendo. Mas, como você falou, eu concordo. Além do desenvolvimento pessoal, essa possibilidade de a gente estar colaborando para que todos nós, porque são pessoas que pensam em nós e não nos outros. Exatamente. Quem pensa em nós faz esse sacrifício, né? E você mencionou bastante dessa questão da mescla, né? De você ter uma camada das pessoas que passa a estar em outro nível, mas você ainda tem o convívio com uma grande quantidade de pessoas que pensam, inclusive, de forma diametralmente oposta, né, cara? Não necessariamente pensa nem parecido, mas da possibilidade desse movimento, né, e desse salto, ele causar, inclusive, nessas pessoas, benefícios secundários, né? E elas serem indiretamente beneficiadas, por mais que não estejam diretamente participando ali do grosso da mudança, né, cara? Então, até nesse sentido, eu acho que acaba sendo benéfico para todo mundo também, né? Quer ver? Um exemplo prático, um exemplo que me ocorreu agora. Gostem ou não gostem, mesmo as pessoas que não usavam álcool antes, elas vão ter tanto álcool à disposição agora que é uma besteira não usar. Onde elas quiserem entrar, elas vão encontrar, né? Eu usava antes, porque eu tomo ônibus, então, para pegar no corrimão e tal, eu sempre não gostava, então eu já usava meu frasquinho antes. Então, é claro que depois eu vou continuar usando. Mas muita gente que não tinha vai adquirir esse hábito, porque percebeu que é saudável e tal. Outra coisa que você falou do benefício indireto, que é bem legal. De novo, lembrando que a gente já conversou sobre experiências de pico. Você vai ter uma experiência extraordinária e volta. Quando você volta, você vai interpretar de acordo com o teu nível de consciência. Beleza. Os benefícios que a vanguarda vier a trazer de um novo comportamento, um comportamento mundicêntrico, cosmocêntrico, vai reverberar para essas pessoas. Elas não vão interpretar como as pessoas da elite lá na frente. Não vão. Elas vão ser beneficiadas de outra maneira. Vai ser mais fácil, usando o termo do Sheldon, vai ser mais fácil para elas se adaptarem melhor. Talvez o choque vai ser mais fácil para elas pensarem menos em si, egocentricamente, mais e depois para os outros. Mais fácil enxergar um outro como um legítimo outro na convivência, como diria o Maturana. Não vai ser fácil. De novo, porque eles têm esse comportamento... Imagine comportamento de família a família vindo desde décadas e décadas. É muito difícil quebrar. Falo da minha família. Minha mãe teve vários irmãos. O pessoal que ficou na Bahia mantém aquele comportamento até hoje. Quem veio para São Paulo, quem arrisca vir, quebrar as coisas e ir para diante, fica muito distante. Fica até difícil conversar. São mundos diferentes, né? Você beneficia indiretamente como? Minha mãe ajudando, minha mãe entendendo, tendo compaixão. Mas aquele modus operandi de viver no Nordeste daquela vida miserável, ela tende a se perpetuar porque as pessoas não se mexem, né?
Mas acho que, na verdade, é o benefício que o risco traz, né? Quando alguém se arrisca a fazer algo diferente, lógico que sempre há o risco de quebrar a cara, de não conseguir, etc. Mas me parece que acaba gerando uma somatória que é benéfica tanto para ela quanto para as pessoas ao redor, porque ela acaba virando um exemplo, né, cara, para os demais. Então, isso possibilita que outras pessoas sejam encorajadas pelo mesmo ato que aquela primeira pessoa teve, para que elas arrisquem também, né, cara? Isso vai gerando uma onda, cara. É muito interessante isso aí também. Na ideia do centésimo macaco lá, ficamos de volta. Um faz, o segundo olha, faz bem, eu vou fazer também, passa a ser um hábito adquirido. Isso vai multiplicando. O que a gente tem feito, o que as pessoas do bem têm feito, ao dar exemplo, ao mostrar que faz bem, ao mostrar que não é só um bem pessoal, é um bem que pode ser coletivo, essa talvez seja a única maneira, talvez não a única, talvez a ideia totalitária de cima para baixo a gente possa conversar em um outro momento, mas a maneira mais suave, digamos assim, de poder passar esse benefício para todos, mesmo aqueles que agora não consigam enxergar diretamente, como os outros. Mas um bom exemplo é o melhor dos professores, como a gente já sabe disso, né? Não tem jeito. E a massa, quando a massa atua junta, é mais fácil convencer. E a questão do hábito também que você mencionou me parece também uma questão chave aqui, né? Então, né, por exemplo, na questão da massa crítica que não quer mudar, né? Ou seja, não, eu não vou, simplesmente porque eu não acredito, ou ninguém que eu enxergo, que eu conheço, está fazendo dessa forma, então quem sou eu para me aventurar e tentar fazer? Isso é uma loucura, eu vou fazer o que todo mundo faz, né? E aí a pessoa não arrisca. Pode ser também um problema isso, porque se é uma questão de hábito, como o próprio Sheldrake menciona, né, cara, os hábitos ruins também, eles acabam sendo solidificados, né, e isso também explicaria, inclusive, até aquela questão da paralisia do paradigma, né, cara, de você justamente não conseguir enxergar a realidade de uma outra forma, porque é o vício, o hábito a fazer você enxergar as coisas sempre do mesmo jeito que, né, te colocam ali exatamente na mesma situação, porque você não arrisca diferente, né? Um mau hábito, você falou agora, esse movimento anti-vacina, que Exato. a gente tinha erradicado uma série de problemas que voltaram agora, porque uma desinformação muito bem articulada e muito bem disseminada conseguiu chegar a várias pessoas que adquiriram esse hábito, conseguiram difundi-lo, divulgá-lo, e a gente está nessa situação ridícula de ter que voltar a ter sarampo, voltar a ter uma série de coisas. Talvez a polio volte, enfim. Exato. Coisas, Por causa desse movimento insano. E coisas como a Terra plana, por exemplo, né, a teoria da Terra plana, cara, isso daí poxa, da Idade Média isso daí, né, cara? Passamos né, isso aí foi ultrapassado e superado há tanto tempo, né, cara? E não, agora a gente volta a ter esse tipo de interpretação da realidade também. E, cara, a gente não sabe como começou direito, né, cara? Mas ao que tudo indica, as redes sociais tiveram um papel fundamental na disseminação dessa ideia, né, cara? elas Impressionante. têm. E recuperando um pouco o papo da semana passada, isso mostra que nós, como seres humanos em geral, verdadeiramente não podemos ser classificados como seres racionais com SR maiúsculo. Porque se Não. fôssemos verdadeiramente e majoritariamente racionais, não faríamos esses absurdos. Então, tem uma coisa do límbico ali, tem uma coisa daquela esquizofisiologia de partes do cérebro que trabalham meio independentes e que são mais fortes do que o racional. Então, o cara vai deixar de usar máscara por birra, ou porque o ídolo dele falou que não é para usar, que não tem problema nenhum, que se você usar, você vai ser marica, ou sei lá o que argumento que a pessoa vai usar, né? Às vezes é só como é tudo auto-engano, mas às vezes é a maneira como a pessoa, é a única maneira que ela tem de se sentir autônoma, fazendo uma coisa transgressiva. Quer dizer, o espectro é tão grande, né? Mas a coisa clara é não pensar no nós. Geralmente está muito vinculado a eu e a minha turma. É. E a gente e nós somos o rei da cocada, né? É o resto que está errado. Exatamente, né? Tem tudo daí. E uma coisa também que me fez pensar aqui também uma pesquisa rápida que eu fiz antes de a gente começar esse papo, que eu estava na internet navegando, procurando vídeos do Sheldrake, e eu me deparei com um vídeo, não do Sheldrake, mas eu não vou lembrar agora do sobrenome, Michael, numa palestra do TED, que foi feito aonde? Lá em Findhorn, né? Oh!
Exato, cara. Eu havia falado disso num dos papos que tivemos aí atrás de Finhorn. É, e ele estava falando justamente sobre um aspecto da ressonância, né, cara? Da ressonância mórfica, né? E daí ele tem mencionado o fato de que a ressonância mórfica ela é caracterizada por essa questão de você estar sintonizado com alguma coisa, né? Ter sintonia, estar sintonizado com isso. E aí ele menciona justamente alguns experimentos de telepatia, né? E ele explica de um jeito assim tão simples, cara, mas que para mim assim caiu como uma luva, o porquê que de repente isso é uma coisa que é até mencionada em Rama, a telepatia estaria muito mais relacionada com o chakra cardíaco do que com a mente, né? Porque quando você, pelo menos para mim era dessa forma, né? Você falar sobre telepatia, imediatamente via uma imagem, né, de utilizar a mente de uma forma especial ou o poder de concentração de uma forma diferenciada. Mas a mente estava ali prevalecendo nesse processo, né? Nunca passou pela minha cabeça de o coração ter uma importância nisso. E aí ele menciona o seguinte, cara, nessa palestra, rapidinho assim, quando existe um amor de fato ali, o que existe que existe, e isso inclusive o próprio Thomas Campbell, ele fala sobre isso, que é a maximização da qualidade do relacionamento entre os seres, né, cara? Então, se eu estabeleço esse relacionamento de amor contigo, eu estou em ressonância com você, ou seja, eu estou reverberando junto, não existe mais a distância entre eu e você. A gente pode estar separado longas distâncias, mas eu estou em sintonia contigo, né? E aí, também especulando se de repente isso não teria a ver com os campos mórficos, também é uma questão a ser analisada, mas de qualquer maneira, então quando há essa sintonia, né, e ela tem que ser de coração, essa barreira ela é quebrada, né? Ou seja, o distanciamento é quebrado, e isso propiciaria as condições ideais para que a gente compartilhasse informações, né? Então, cara, achei muito interessante uma explicação que para mim caiu como uma luva, né? E aí a mente e o coração trabalham juntos nesse sentido, né? Que eu estou em sintonia contigo, a mente ela analisa essas sensações de uma forma posterior a esse primeiro momento em que eu preciso estar, em primeiro lugar, nessa sintonia contigo, para conseguir diminuir, eliminar essa distância, esse distanciamento, e aí a mente ela teria um papel secundário apenas, ou seja, ela vai analisar isso daí no segundo momento, mas em primeiro lugar teria que ocorrer isso, cara. Eu achei bastante interessante, foi bem simples a explicação dele, não estou conseguindo aqui explicar exatamente para você como é que ele falou, mas eu achei, pelo menos para mim fez sentido naquele momento, porque já era uma coisa que se falava dentro de Rama agora nesse meu retorno, e eu, inclusive, senti coisas assim, mas assim, é diferente você sentir de você ter uma explicação que te convença, né, cara? E eu achei que essa explicação fez sentido naquele momento. Tem tudo a ver. A gente, de novo, a gente sentiu e continua sentindo e experimentando uma série de coisas que às vezes não dá para colocar em palavras, né? Tem que ter alguma relação. Se não me engano, o coração como órgão é aquele que tem o maior número de neurônios depois do cérebro, então tem uma conexão aí. A palavra ressonância para mim é chave. Eu acho que a gente sabe quando a coisa ressoa bem, né? Lembrando das aulas de física da sétima série, quando as ondas, quando duas ondinhas se coincidem, eu maximizo o processo. Quando é uma onda e um vale, ela se anula, e quando são dois vales, ele maximiza. A gente consegue perceber quantos de nós, ou melhor, quantas vezes nós não chegamos a ambientes e sentimos a vibração tá boa, a vibração tá ruim, na maneira de falar, né? É tudo isso. Pessoa a pessoa. E outra palavra também que é muito importante, o campo, né? Eu não preciso estar fisicamente próximo, não é necessariamente estar aí. Esse campo ele pode ser gigantesco. O campo do amor, o amor transcende tudo. Eu acho que a maior de todas as forças dela transcende tudo. Eu não preciso estar ali do lado, não preciso estar vendo a pessoa, né? Exatamente. Extrapolando isso para o que acontece com os guias, extrapolando isso para o que acontece com muitos de nós humanos, que conseguimos olhar para o outro como um outro legítimo nessa convivência. E quando a gente começa a ver, da maneira como a gente conversou, que os iluminados vêm, voltando, todos nós somos iluminados, é que a gente não percebeu ainda. Mas no momento que a gente começar a perceber que não existe a dicotomia, não existe observador e observado, nós somos a mesma coisa, somos o tal, o profundo, a consciência cósmica ainda individualizada para poder voltar lá, puxa, um monte de mimimi esfuma,
um monte de problemas desaparece, a causa de todo esse sofrimento não existe, mas, de novo, assim como tem uma grande razão para a gente ter esse processo de individuação, como diria o Jung, de ter uma alma, ter um corpo específico, faz parte do pacote aprender a lidar com o outro, até entender que o outro não é inimigo, até a gente começar a trabalhar em conjunto. É a caminhada em si, né? É a caminhada que a gente tá indo aí, que é fácil. E outras questões do tipo, não necessariamente pode ser a mesma explicação, mas me joga também uma certa dúvida se de repente não poderíamos fazer uma analogia também, a questão que é muito falada sobre egrégoras, né? Então, por exemplo, você mencionou agora há pouco, você está num ambiente que não é legal. Às vezes o ambiente de fato não é legal, né? Não necessariamente as pessoas que estão ali. Nos parece um ambiente que nos traz uma impressão, né, que não é agradável, né, cara? Então, de repente, essa ressonância, ela pode estar, ou outra pessoa pode depois adentrar naquele mesmo ambiente que não é você e se sentir bem. Então, até que ponto essa ressonância também não está relacionada com isso, né? O que você percebe desse campo, né? O que você sintoniza em relação a isso, me passa a ideia, né? Que foi popularizada com o nome de egrégora, né, cara? Acho que deve ter tudo a ver. E elas, em princípio, são restritas, são pequenas, então, alguns ambientes, vamos lá, pegar musicais, vão ser muito agradáveis para alguns e não vão ser agradáveis para outros, então não cabe juízo de valor. Então, há várias egrégoras aí, há gente que gosta de alguns esportes e não gosta de outros, e aqueles que gostam daquilo vão se sentir muito bem ali. Agora, o grande X da questão é, legal, vamos pensar então na noosfera, vamos pensar em tudo aqui, a psique planetária, isso aqui envolve todos nós, isso aqui vai ter que embarcar todos nós. Todos nós vamos ter que nos sentir à vontade, porque todos nós colaboramos para isso de uma maneira ou de outra. Exatamente. Vamos ter que encontrar uma maneira de vibrar, de ter essa ressonância em fase, não contra fase, mas em fase, que esse é o desafio. Exatamente. E é interessante isso, cara, porque você percebe por que da necessidade dos guias em aparecerem por aqui, de uma certa maneira, terem esse esforço todo de tentar nos ajudar, de uma certa maneira, passa a ser compreensível. Quando você percebe também essa questão desses campos, né, a existência dessas egrégoras, então, tentando enxergar o planeta, né, como uma noosfera, né, assim, uma coisa, um globo, uma totalidade indistinguível, e você tem regiões desse planeta que são completamente castigadas, né, por, sei lá, sistemas políticos ditatoriais, ou condições de vida super deploráveis, onde esse pessoal não está tendo essa sintonia boa com o local em particular, né? E isso afeta o todo, né, de uma certa maneira. Então, faz sentido que haja essa cooperação internacional e essa tentativa de a gente trabalhar como um organismo geral, né, cara? Um planeta, de fato, e não simplesmente países separadamente, né? Para que essas condições sejam melhoradas para todos, né, cara? E aí você começa a entender, inclusive, por que os guias possuem esse ímpeto também. Porque a partir do momento que a gente não está bem, para eles também não está bem. Para eles também não está, né? Então, assim, teoricamente, pelo menos, né? Até usando um pouco da história. Jacques Vallée mostrou que somos visitados por criaturas que estariam no pacote do fenômeno OVNI, não extraterrestre, fenômeno OVNI, desde sempre, ponto. Mas, de 75, 70, 80 anos para cá, desde que entramos na era nuclear, parece que deu um sinal de alerta. Enquanto vocês estão aqui responsáveis só por vocês, virem-se. Mas agora a vizinhança acordou. Enquanto a festinha está só no seu AP72 e a música baixa, tudo bem. Aumentou o volume, está mexendo com 71, 73 e o prédio inteiro, a conversa é outra, né? Então, deve ter. A gente não está em fase com a vizinhança. Com certeza não estamos em fase com a vizinhança. E a vizinhança, o que ela faz? Ela vem. Aliás, a vizinhança, fazendo uma analogia, tem vários vizinhos, né? Tem vizinhos como os nossos, que respeitam, que tentam contato, que se afastam quando não quer. Outros, parece que não estão nem aí, vem, dá uma trombada e se toca, porque senão está me incomodando. Quer dizer, deve ter vários por aí. Mas o que a gente pode falar do comportamento daqueles com os quais a gente tem contato, que tem um tipo de relacionamento, um respeito, devem estar de olho faz tempo.
essa passagem da era nuclear deve ser uma constante em todas as civilizações inteligentes, uma hora ou outra chegam nesse limiar. Parece, pelo que a gente tem de informação, algumas não passam no teste, algumas fracassam. A gente tinha um risco iminente de uma terceira guerra mundial na década de 80 e 90, superamos, mas o planeta continua tendo outros riscos e a emergência e as diferentes... A noosfera ainda não está harmônica para nos capacitar a estarmos tranquilos, né? Essa é a ideia. A gente tem ainda muitos conflitos por N fatores, né, que a gente já conversou. Que é o desafio do convívio, né, cara? Justamente, você escreveu um livro lá, né, nos anos 90, que é Espaço de Convivência, né, cara? Um grande título e é justamente o desafio da convivência, cara. Esse é o mal do planeta, né? A gente não consegue ter uma convivência respeitosa, né? Não há esse respeito, né? Esse que é o problema, cara. Esse é o grande desafio. A gente tem que passar essa barreira e talvez essa barreira justamente entre aí, realmente essa questão da teoria do centésimo macaco, de você conseguir... não é preciso que todos convivam harmoniosamente, cada cidadão, né, planetário, né, cara? Mas que haja uma massa crítica aí que consiga fazer isso e aí o resto se beneficia, mesmo que haja ainda pessoas em outra condição, né? A ideia, de alguma maneira, eu consegui enxergar isso há 23 anos, mas de uma maneira muito crua e referindo a nós e até o relacionamento com os caras. Hoje, depois de muita coisa que a gente já aprendeu, muita coisa que eu já andei, olhando para trás e vendo que muito caminho já foi percorrido, mas olhando para frente e vendo que a escadaria não dá nem para ver a metade dela. Mas essa ideia de que mesmo que a gente tem que identificar o que nos diferencia e por que incomoda. Exato. A partir disso, a gente vai poder conviver. Você não precisa gostar, ou as pessoas não precisam gostar necessariamente do que eu gosto, nem me tolerar, mas a gente tem que encontrar mecanismos de poder conviver. Dá para conviver. O básico, a gente compartilha o básico, né? A gente, como diria o grande filósofo contemporâneo Gordon Sumner, conhece ele? Não. Mundialmente conhecido por Sting. Isso eu conheço. Em 1985, quando ele deixou o The Police, ele lançou um livro, um disco chamado The Dream of the Blue Turtles, o primeiro disco dele fora do Police. A terceira faixa, ou quarta, é uma música chamada Russians, né? Em que ele coloca lá, nós temos ou nós compartilhamos a mesma biologia, independentemente da ideologia. Com certeza. Essa é a sacada. Cara, a gente não precisa conviver com tudo, mas o planeta tem espaço para todos, mesmo religiosamente, esportivamente, socialmente. Nós podemos ter um pleito eleitoral sem ter que um assassinar o outro. A gente pode ter um convívio mínimo sem a necessidade de anular o outro, não reconhecer que o outro tem uma legitimidade de existência. Se a gente conseguir isso, já o passo está dado, né? E justamente essa questão que nos une, né, cara? Essa questão que nos faz, acho que justifica a nossa existência, né? Compartilhamos aí da mesma biologia, né, cara? Então, assim, antes de você ser corintiano e eu palmeirense, né, de você ser comunista e eu capitalista, católico ou muçulmano, não interessa. Antes disso, cara, somos o quê? Seres humanos. Então, isso veio bem antes que qualquer outro tipo de associação que fazemos hoje em dia com ficções que foram criadas por camadas puramente humanas. No reino animal não existe isso, né, cara? Você não vê no reino animal, né, os animais discutindo sobre política, sobre futebol. Não existe isso, né, cara? Mas existe ali uma matriz genética que nos faz estar no mesmo barco, né, cara? E isso explica muitas coisas envolvendo o coronavírus, né, cara, e a pandemia de Covid-19, né, cara? Justamente essa falta de atenção para uma coisa que deveria nos unir e não nos separar, né? Que é justamente o vírus não faz distinção, o vírus é um só, mas é impressionante a quantidade de interpretações diversas que um único vírus causa na população de forma geral, né? E você vê... Cara, eu tenho conversado com as pessoas as mais variadas interpretações, né? E você percebe que, infelizmente, pode ser até um tema de um papo, né? Para a próxima semana, não sei, como a desinformação está ganhando, né, cara? Infelizmente, nesse momento, é a desinformação que parece que está imperando e não a informação. No futebol seria goleada.
Ontem eu vi uma jornalista falando assim, lá na CNN, falando assim, olha, a maioria das pessoas está cansada do vírus, mas parece que o vírus não se cansou da gente ainda, né? É bem interessante. Outra coisa, esses teus últimos 3 minutos são geniais. Eles demonstram uma coisa bem clara. Raciocínio e uma abordagem racional. Simples, tranquila, mas apesar disso, vai ser muito difícil trazer, sei lá, um cara que votou no Trump para reconhecer que num pleito legítimo, seguindo as regras bonitinhas, você perdeu. E está tudo bem, não, quer dizer, não significa que o mundo acabou, não significa que o outro é melhor que você, que é melhor que o candidato, que você vai andar 10 anos para trás, não é. As regras foram seguidas e perdeu, e está tudo bem, não entra. Nessa discussão da pandemia, puxa, é muito difícil conversar com as pessoas, não dá para usar essa linguagem racional, não entra, a pessoa não deixa você passar do segundo 15, ela te trava e já vem com o caminhão de coisas que ela já está formatada. Não há diálogo. Isso é muito triste, é muito triste. Em um determinado momento, me parece, tá? Porque, enfim, não tem como a gente analisar isso em profundidade, pelo menos agora nesse papo. Mas que nos anos 90, cara, a Rama já lá naquela época, pelo menos no momento em que eu entrei, que foi no final de 93, já estava fazendo uma coisa muito audaciosa, né, cara? No sentido de prover justamente isso, né, cara? Essa questão de que é possível a gente conviver, cara. E de criar esse espaço de convivência ali e de respeito. Pessoas com as procedências mais variadas e com, sei lá, formações acadêmicas, formações familiares mais variadas, mas estavam ali criando, já nos anos 90, um ambiente onde essa coisa era possível, né, cara? Era possível criar laços em comum, apesar das diferenças, né, cara? Ou seja, as diferenças, elas, por mais que havia problemas, obviamente, sempre teve problema, isso não vai deixar de ter, mas me parecia assim que as diferenças eram muito mais para enriquecer o processo do que para miná-lo, né, cara? Isso já ocorrendo lá atrás pelas mãos aí do próprio Charlie aqui no Brasil, que conseguiu levar isso com maestria, pelo menos durante o período que eu fiquei nos anos 90, cara, de 93 até final de 98. Então, cara, assim, para mim sempre foi uma coisa visionária, né? E agora com esse processo que eu voltei com o pessoal de Minas Gerais, eu percebo que a coisa realmente avançou nesse sentido também, cara. Mas voltando a dizer, e a história do centésimo macaco, né? São núcleos, são nichos, né, cara? Nichos que não só a gente faz isso, mas outros grupos por aí, espalhados por aí também fazem, né? Que estão tentando fazer a coisa de uma forma diferente, né, cara? Tentando sair dessa zona de conforto, né, cara, e arriscar, do jeito que eu mencionei no início do papo, né, tomar esse risco, tomar a frente, né, para testar, para ver se consegue fazer de uma forma diferente, né, cara. Então, eu acho muito legal a Missão Rama já lá atrás ter esse tipo de visão, cara, e é uma coisa que eu acho que hoje em dia a gente perdeu esse convívio, né, cara. As pessoas não conseguem, nem você falou, ultrapassar a terceira, quarta fase, quarta frase sem virar as costas ou, sei lá, mandar um palavrão ou mandar o cara que está ao lado para PQP. É impressionante como você percebe isso. Não existe, o pavio está curto, né? Não existe esse respeito e não existe a possibilidade da gente conversar, mesmo que tenhamos ideias opostas, mas o respeito parece que não existe mais, cara. Bem colocado. Você estava falando aí, me lembrei de duas coisas. Como eu tive a chance de ver Rama lá fora, não no momento inicial, eu participei desde 88, em 90 eu comecei a viajar, e vi que realmente era um processo revolucionário no sentido de abrir as portas para todos, em princípio. Depois eu percebi que em alguns casos, lá no Peru, para as pessoas que quiseram ingressar, por exemplo, tinha uma espécie de questionário antes que as pessoas faziam uma certa triagem, né? Legítimo, se a gente for considerar, eu quero saber, eu quero escolher quem vai participar do meu grupo. Legítimo. Mas o Carlos Paz era visionário. O Carlos Paz jamais restringiu a entrada de ninguém. O Carlos Paz jamais fez perguntas antes, jamais fez triagem. O Carlos Paz jamais exigiu 1 centavo para as pessoas participarem. Ao contrário, eu vi colocar a mão no bolso inúmeras vezes. Não se furtava ao diálogo. Se irritava de vez em quando? Sim, porque era humano. Ainda bem, porque se não se irritasse nunca, aí a gente tinha que se desconfiar.
Mas, em princípio, o diálogo estava sempre aberto e a gente tinha esse veículo para poder estar conversando. Nesse aspecto, ele era visionário. Ele nos deu a entrada. O que a gente é hoje, a gente deve muito a ele. Isso é honra ao mérito. Agora, esse mundo polarizado que você falou que a gente está, que graças à possibilidade de termos mais informações, que é uma coisa ótima, mas que tem o outro lado da moeda, que significa eu pego a coisa, eu entendi isso, o meu guru atual, meu blogueiro favorito disse isso, essa é a verdade, eu não quero nem saber o que você pensa. Aí nós temos esse problema, essa dissonância comunicativa terrível, terrível, que está nos separando mais do que nos unindo. Cara, e a questão, inclusive, até da verdade, que também pode ser um papo para outro episódio de contatos Voltando aí, que aí tem bastante. que é uma outra questão, né, cara? Assim, o que as pessoas acham que é verdade, o que elas consideram como verdade, aí é outro problemaço, né, cara? Mas, enfim, de qualquer forma, cara, embora a teoria do centésimo macaco seja uma questão que é especulativa, me pareceu, assim, bastante interessante essas analogias e nos dá uma esperança de que, de repente, em algum momento do futuro, a gente consiga criar uma massa crítica para fazer as coisas serem um pouco mais justas nesse planeta, né, cara? Tem duas coisas que eu acho que é legal que a gente pode pensar nisso. Primeiro, a teoria está aí, ela tá tomando pedrada desde a década de 80, quando ela veio, mas está aí, bem ou mal. Tem defensores de peso, assim como tem críticos de peso, mais do que outra coisa. Enquanto a ciência tradicional vai buscar alternativas para tentar comprová-la, tem gente que está mexendo com outras coisas, transpessoais, integrais, etc., que está tendo alguns tipos de retorno. Nem se mexe aqui porque são conversas em ressonâncias diferentes e que estão dando comprovação de que essa informação ela perpassa o espaço e o tempo e ela vai. E ela organiza usando até os ólons, né? A parte, o todo. Parece que isso é fato em qualquer lugar do universo, tudo é ao mesmo tempo parte, todo, está organizado numa holarquia, e essa informação de organização, ela está além do gen, ela está além. As galáxias têm uma maneira de se organizar, as estrelas, os átomos, os cristais, não deve ser à toa. Que seja um piparote do tal, do profundo, legal, mas a partir da coisa do Big Bang, a coisa está em movimento. O holomovimento do David Bohm não está parado, tá tudo e está se movendo de maneira organizada. Exato. Isso que é fascinante. E nós, criaturas conscientes que podemos atuar nisso, nos faz ter essa, mais do que esperança, talvez um dever e um compromisso de cumprir a nossa parte, onde quer que estejamos. Tem um molequinho lá, um sul-africano que acho que morreu de AIDS, tal. Não lembro exatamente a ideia, não me lembro nem o nome dele, mas a frase dele é: faça o que puder, onde tiver, com o tempo, os recursos que tiver, da maneira que puder, cara. Exato. Ponto. Sem mimimi, sem nhenhenhé, atue. Né? Como puder. E me parece que essa questão da organização, cara, que parece que está realmente além, em um campo separado, assim, do visível que nós enxergamos aqui, me passa também uma ideia de haver um norte, né, cara? Justamente, né, a ideia do que os Semeadores de Vida menciona de profundo, né? Ou seja, existe uma organização além, maior, inclusive uma organização que é pré-humana, né? Uma organização que está aí desde os primórdios do universo e nós viemos muito tempo depois a ocupar esse espaço que temos aqui nesse planeta agora e do quão é importante a gente ter pelo menos ciência de que existe isso, né, cara? E para que em um momento posterior a gente faça o alinhamento, né, cara, e essa fase aí ocorra, né, entre o que nós estamos fazendo aqui e esse propósito muito anterior à nossa própria existência, né, que nos dá um direcionamento, né, o que estamos fazendo aqui, respondendo aquelas três questões, de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né, cara? E a partir do momento que a gente se situa onde estamos e para onde, que movimento está indo, deixa eu entrar. Ele leva a continuidade da vida, então eu vou nele. E não lutar contra ele, né? Nesse conflito existencial eterno de você estar nessa luta, né? Esse argumentozinho pouparia tanta discussão nessa questão da pandemia, nessa questão das nossas diferenças. Puxa, está nos levando a sermos melhor como um todo?
Mas tudo implica a premissa. Eu tenho que reconhecer que o outro é um legítimo outro. E que ele não é um outro, é um nós. Enquanto não Exatamente. tiver isso, não vai dar. E só vai poder ser possível chegar nisso daí com uma palavrinha mágica que é respeito, né, cara? Enquanto não houver respeito, esquece, a coisa não rola. É isso então, Nilton. Acho que já Beleza. passou rápido. Deu quase uma horinha. E eu esqueci, né, cara? Para variar, eu esqueci de pedir para o pessoal dar um like no vídeo. Esqueci de pedir para o pessoal se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Mas tô falando agora no final, pelo menos, né? Eu esqueço, cara, dessas coisas. Porque eu fico empolgado com o papo, cara. Acabo esquecendo disso daí. Mas tudo bem. Quem teve paciência de chegar até aqui, a gente agradece, né, Nilton? Beleza. E vamos embora, cara. Vamos para a próxima aí. Na próxima semana eu te passo o papo aí no meio do caminho. Se tiver alguma ideia legal, também me passa. Mas valeu muito, cara, por esse papo de hoje. Foi muito legal. Tamo junto. Obrigadão, velho. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.